Atenção, casal católico, preste atenção, você que quer ir para o céu. Duas informações muito importantes. Primeira, casamento civil não é sacramento. Portanto, quem é casado só no civil ou mora junto é amasiado. Está no pecado mortal contra o sexto mandamento, contra a castidade. Parece mentira, mas são muitas as pessoas católicas que não sabem disso. Todos os dias eu recebo aqui inúmeras mensagens de espanto de pessoas que descobriram que estavam no pecado e não sabiam. Para você que não me conhece, sou missionário católico e teólogo Flávio Andrade. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe também o seu like, o seu joinha e, por favor, compartilhe este vídeo, porque, como eu acabei de dizer, são muitas as pessoas, irmãos nossos, que estão no pecado e não sabem. Mas vamos lá, a única forma de homem e mulher viverem intimamente é pelo sacramento do matrimônio recebido na igreja. Casamento civil não é sacramento, muito menos quem mora junto, é amasiado. E isso independentemente do tempo que dura essa relação. Porque muitas pessoas enganadas pelo maligno pensam que com o passar do tempo o pecado vai diminuindo a intensidade, quando na verdade vai piorando a situação. Se eu digo para você, eu fumo há 1 ano, isso me faz mal. Mas se eu fumo há 10 anos, o mal é muito maior. Se eu fumo há 20 anos, o mal é muito maior. Assim é a situação de quem vive nessa situação de pecado mortal. O coração vai se incrustando ali de pecado, vai se endurecendo cada vez mais e a pessoa precisa sair dessa situação. E as formas de regularização que a igreja coloca à disposição são muitas. Primeiro, aquele casamento tradicional que nós conhecemos, com a entrada da noiva, dos padrinhos, com os fogos, a festa, a música, etc, etc, com toda aquela pompa. Mas isso realmente fica caro, por diversos motivos, óbvios. Mas o sacramento é de graça, obrigatoriamente de graça, em qualquer paróquia do mundo. Talvez você ouvindo isso, você pode dizer, ah, não, Flávio, mas aqui na minha paróquia o padre cobra, etc, não sei o quê. Ou você não conversou corretamente, ou você está buscando outra coisa. Porque, vamos lá, se você for fazer toda aquela pompa com show, festa, entradas e entradas, realmente a igreja tem o direito de cobrar uma taxa pela utilização do prédio, pelos funcionários, luz, o tempo do sacerdote, etc, etc. Mas se você quiser apenas o sacramento, é direito de todo fiel, de graça. Você vai ao sacerdote, e aí é muito importante você conversar diretamente com ele e verificar qual que é a realidade da sua paróquia. Às vezes, na sua paróquia, todos os anos, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, acontece ali o casamento comunitário, que é de graça. Você pode entrar, dar o seu nome e participar dessa celebração. Ou você pode fazer o casamento a portas fechadas, às vezes até na sacristia aí da igreja. A minha mãe, meu pai, ele faleceu, minha mãe ficou viúva, obviamente, não é? E se casou novamente com outro viúvo, se casou na igreja. E o casamento dela foi dessa forma. Combinaram ali, final do dia, a gente chama ali algumas testemunhas, o sacerdote acolhe o sim dos noivos, acontece o sacramento do matrimônio. Quantas outras pessoas que eu conheço que já passaram por isso também? Você vai e combina com o sacerdote, faz ali a qualificação dos noivos, apresenta os documentos, marca o dia, são necessários apenas 5 pessoas. Os 2 noivos, o sacerdote e 2 testemunhas. E sai do pecado e isso é de graça. Outra possibilidade, a chamada sanação radical, que talvez você já tenha ouvido falar. A sanação radical é mais frequente, digamos assim, quando uma das partes não é católica, ou uma das partes não quer de forma alguma pisar na igreja. Se o seu marido, por exemplo, não é católico, ou ele é batizado católico, mas perdeu a fé, não vai à igreja, não quer ver um padre nem pintado de ouro, e vocês estão vivendo neste pecado, você pode procurar a sanação radical, que é quando o bispo emite um decreto e, por meio daquele documento, ele eleva a condição de sacramento aquele relacionamento de vocês, sem a necessidade de ir à igreja.
há necessidade de uma outra forma pública de consentimento. Mas se vocês já forem casados no civil, a igreja aproveita aquele sim dos noivos lá no dia do casamento civil, mesmo que tenha sido 10, 20 anos atrás, e o bispo emite um documento. Você não precisa ir à igreja, o seu companheiro, futuro marido, não precisa ir. E a igreja eleva, por meio daquele decreto, eleva a condição de sacramento, a união de vocês, e a validade do sacramento é exatamente a mesma daquele que a noiva entra de branco, toda bonita. O sacramento é o mesmo, você saiu do pecado, pode voltar a comungar. Por fim, última instância, última possibilidade. Você mora junto, é casado só no civil, e o seu marido ou sua esposa não quer nem saber da salvação, do cuidado com a alma. Você fala, a outra pessoa não escuta, infelizmente. Você continua rezando, continua falando, mas tem que sair do pecado imediatamente, porque a salvação é individual. E aí, qual que é a saída para você? Através da continência completa. Você que vive no pecado pode sair do pecado hoje, só depende de você. Através da continência completa. E o que é a continência completa? Viver como irmãos. Talvez vocês tenham filhos, tenham unidade financeira, não dá para você sair de casa, nem colocar outra pessoa para fora de casa. E a outra pessoa não quer casar, não quer sair do pecado. Vocês podem continuar morando na mesma casa, sob o mesmo teto, mas como irmãos, sem qualquer tipo de contato íntimo. Sem qualquer tipo de contato íntimo. Tudo que um irmão faz com o outro, vocês podem fazer. Podem almoçar juntos, assistir uma TV juntos, mas não podem ter qualquer tipo de intimidade. Fazendo isso, você pode, inclusive, se confessar e, a partir da confissão, pode comungar, desde que viva na continência completa. Porque, do contrário, também muitas pessoas não sabem disso. Quem é casado só no civil, quem mora junto, não pode se confessar, não pode comungar em hipótese alguma. Ninguém no planeta Terra está autorizado a permitir que uma pessoa nessa situação ou em qualquer outro pecado grave mortal comungue. Mas também quem vive, mora junto, não pode se confessar. Por quê? Para a validade da confissão, um pré-requisito é a disposição, o propósito de não pecar de novo. E no caso de pessoa que mora junto, infelizmente, ela se viesse ali a se confessar, voltaria imediatamente para o pecado quando voltasse para a sua casa. Então não tem propósito de mudança, não pode nem se confessar. Ah, Flávio, mas os outros pecados? Não existe confissão parcial, não existe reconciliação parcial, perdão parcial da parte de Deus. Ou você é perdoado por completo, ou você não é perdoado. Não existe meio amigo de Deus. Por isso que a pessoa nessa situação não pode se confessar. E como eu disse, são muitas pessoas que não sabem disso e às vezes até comungam. Quantas pessoas nessa situação comungam? Fazem a comunhão sacrílega, como nos fala São Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, comem e bebem a sua própria condenação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nessa situação, procure a igreja o quanto antes para você sair dessa situação, independentemente do tempo que você viva. Dessa forma, com o passar dos anos, a situação não vai ficando mais branda. Muito pelo contrário, ela vai ficando pior. Como o exemplo do cigarro que eu disse, que eu dei no início. O pecado, ele só vai piorando a situação. Então, se você está nessa circunstância, procure a igreja, converse com o padre, nada de conversar com o secretário, com o ministro, com o sacristão, converse com o padre, saia dessa situação quanto antes, porque você não pode continuar no pecado mortal. E para você que aprendeu aqui alguma coisa, compartilhe este vídeo. Como eu disse no início, quantas pessoas nem sequer sabem da gravidade da situação que vivem. Então, por favor, ajude essas pessoas a irem para o céu. Compartilhe este vídeo, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Beijão para você, fique com Deus.